Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 17 de fevereiro de 2024, 6 horas da manhã aqui na Flórida, 8 horas da manhã no horário do Brasil e 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos a informação de que os ucranianos destruíram 3 aviões, derrubaram 3 aviões russos aqui na região de Bakhmut. Foram 2 Su-34 e um Su-35. O Su-35 é o avião mais moderno que a Rússia tem em operação, né? O Su-57, que seria o sucessor dele, mais avançado ainda está em fase experimental, não está ainda atuando nesta guerra, né? Enfim, esse é apenas o 5º Su-35 que é derrubado pelos ucranianos nessa guerra, e mais os outros 2 Su-34. Excelente notícia, né? Deve ter sido aquele Patriot que os ucranianos montaram um Frankenstein lá de Patriot com radares soviéticos, né, e conseguem derrubar aviões perto da linha de frente, né? Excelente notícia. A notícia ruim é a retirada de Avdiivka, né? De fato, os ucranianos decidiram entregar Avdiivka para os russos. A situação já estava ruim há algum tempo, já estava meio que determinado que não teria como manter a cidade. E, como a gente falou, a chegada da terceira brigada lá na região foi só para segurar os russos enquanto se fazia a evacuação. Aparentemente, a evacuação de toda a área leste da cidade já foi feita. Os ucranianos ainda mantêm a planta de coque e o chamado 9º quarteirão, que é o 9º distrito. É um bairro lá, que é um bairro cheio de prédios altos. São os 2 lugares que os ucranianos ainda mantêm aqui na região de Avdiivka, mas também estão no processo de liberar essa região, né? Esse bairro aqui ainda está em poder dos ucranianos, e essa fábrica de coque aqui também, né? A evacuação aconteceu de forma ordenada, então os ucranianos conseguiram retirar a maior parte do pessoal de lá. É lógico, sempre fica algum pequeno grupo, infelizmente uma operação desse tamanho não tem como retirar 100%, ainda teve alguns ucranianos capturados prisioneiros por russos, mas o grosso das tropas ucranianas saiu em ordem, né? Então agora reestabelecendo a linha defensiva mais adiante um pouco aqui. Na área diplomática, lá na Rússia teve vários protestos pela morte do Navalny. Os russos fizeram vários cerimoniais também, né, para lembrar ele, né? E bom, a repressão policial foi muito forte, um monte de gente presa. E outra coisa, teve um outro cara que morreu no mesmo dia que o Navalny, a gente ficou sabendo agora que era partidário dele. Ou seja, aparentemente a morte não foi acidente, não, foi algo bastante proposital mesmo lá na prisão que estava o Navalny, né? Bom, o Zelensky está na Alemanha, fez uma palestra em Munique falando sobre a situação da guerra, sobre ajuda e coisa e tal. Vamos esperar que isso gere resultados no final das contas. E tem também uma delegação de ucranianos conversando com os senadores americanos lá nos Estados Unidos para tentar ver uma forma de encontrar algo que consiga ser aprovado lá no Congresso americano de ajuda para a Ucrânia, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barulhinho de Mobilete, Peter de Sunguinha em Miami e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olhando a linha de frente aqui em Avdiivka, a grande notícia que nós temos foram os 3 aviões russos que teriam sido derrubados no fronte leste. Tá? Aqui não está explicitado exatamente onde é. Alguns estão dizendo que é em Avdiivka, outros que é em Bakhmut. Eu acredito que seja mais próximo de Avdiivka. Por quê? Porque é justamente onde os russos têm usado muito a aviação para fazer bombardeios na cidade, né? Os russos conseguiram a conquista de Avdiivka justamente porque tinham a capacidade de fazer bombardeios non-stop lá na cidade, destruíram a cidade a zero. Os ucranianos simplesmente não tinham onde montar posição defensiva ali, né? Então, na manhã desse dia 17 de fevereiro, na direção leste, unidades das Forças Armadas ucranianas destruíram 3 aviões inimigos de uma vez só, 2 Su-34 e um Su-35, né? Os russos negam que tenha havido isso. Os russos estão dizendo que foi um ataque da defesa aérea russa inadvertido, né? Ou seja, que não, que foi a própria defesa russa, fogo amigo, os próprios russos que derrubaram. Não, foram os ucranianos, né? Lógico. A gente sabe que tem um esqueminha lá do
Patriot, né, que eles pegaram uma bateria do Patriot, um lançador do Patriot, adaptaram com radares soviéticos, então tem uma espécie de Patriot móvel, que é rapidinho de mover, instalar em qualquer lugar, usar, e eles usam e tiram imediatamente, porque se você usar e ficar ali na posição, você pode ser atingido depois por mísseis russos, né? Os russos queriam muito destruir um Patriot, né? Então, como é uma bateria isolada, uma coisa sozinha, né? Um lançador sozinho, eles não querem correr esse risco, né? Então, boas notícias, como eu falei para vocês, o Su-34 é um avião, é um dos melhores aviões que a Rússia tem. O Su-35 é o melhor que a Rússia tem, o mais avançado, né? Tem o Su-57, mas esse não está ainda em uso amplo, né? Só o Su-35 que está. E são realmente poucos Su-35 que a Rússia tem, é um avião muito caro. Enfim, excelente notícia, esses 3 aviões derrubados hoje. E, bom, o Fighter Bomber também diz que é falso, que não tem nada disso, não sei o que lá. Ou seja, já temos 2 desmentidos em direções diferentes, né? Isso é tradicional. Os russos, quando são pegos de surpresa com uma notícia ruim, eles começam a mentir, inventar um monte de história. Então, um está dizendo que só foi fogo amigo, o outro está dizendo que não aconteceu, né? Mas isso daí é só mentira russa, aconteceu sim, né? E teve também, de ontem para hoje, um grande ataque com drones ucranianos em várias regiões da Rússia. Aqui dá para ver aqui no mapa várias regiões aqui, ó, Voronezh, Oriol, Briansk, Kursk. Segundo o Ministério da Defesa russo, né, 33 drones ucranianos foram derrubados sobre o território da Rússia ontem, e ele especifica que foram 4 interceptados e destruídos sobre Belgorod, 4 sobre Voronezh, 1 sobre Kursk, 18 sobre Briansk e 6 sobre Kaluga, né? Ou seja, na visão dos russos foi tudo derrubado, não teve ataque nenhum, não teve sucesso nenhum, mas a gente sabe que na prática não é bem assim, sempre tem algum resultado esses ataques, né? Bom, e particularmente ontem a gente falou já sobre os ataques em Belgorod, que teve vários ataques, e teve mais ataques em Belgorod à noite, e aqui você vê a defesa antiaérea lá na região de Belgorod tentando destruir os drones ucranianos ali na região, mas como a gente mostrou no vídeo de ontem, pelo menos alguma coisa atingiu, não sabemos o que foi, mas alguma coisa foi atingida, né? Bom, além disso, teve uma fábrica em Ijevsk, é bem longe da linha de frente isso, tá? Então não deve ter sido drone, mas pode ter sido sabotagem, pode ter sido alguma outra operação especial ucraniana lá. E isso aqui é um shopping center, mas é um shopping center que estava fechado e tinha sido transformado em fábrica de drones. Então, como eles falam aqui, a produção de drones em Ijevsk, na Rússia, pegou fogo e coisa e tal, ou seja, é um alvo militar. Pode ser que tenha sido realmente uma sabotagem ucraniana ou alguma coisa assim, né? Bom, falando da linha de frente, a gente não tem notícias boas. Infelizmente, o Syrskyi deu a ordem oficialmente hoje para a retirada de tropas de Avdiivka. Não é nenhuma novidade propriamente dita, a gente já vem falando sobre isso há vários dias, e evidentemente que Avdiivka iria ser entregue para os russos, né? Desde aquele episódio lá que os russos passaram pelo esgoto e conseguiram surpreender os ucranianos ali embaixo, a situação já estava, se tornou muito frágil para os ucranianos ali, e aquele negócio, os ucranianos fizeram em Avdiivka o mesmo que fizeram em Bakhmut, mantiveram a luta enquanto estavam conseguindo matar tantos russos por dia que valia a pena continuar ali só pela destruição das forças russas, né? No momento que a posição ficou desvantajosa, que começou a ficar arriscado para os próprios soldados ucranianos, eles estão se retirando da cidade. Avdiivka é sim uma cidade estratégica, é a cidade que dava a melhor condição de fogo ucraniana contra Donetsk, né, que é um grande hub russo ali na região. Então isso é uma situação que não é boa, não tem como dizer de outra forma, mas é inevitável, né? Os russos colocaram uma quantidade muito grande de tropas aqui, uma quantidade muito grande de blindados, e no final das contas os ucranianos estão com falta de munição devido ao fim da ajuda americana à Ucrânia, né? Realmente uma coisa muito triste o que está acontecendo. Vamos aguardar que as coisas comecem a mover lá no Congresso americano, porque realmente a situação está ficando crítica aqui, né? Bom, os mapas já estão refletindo a situação nova, então os ucranianos liberaram, né, abandonaram toda essa parte aqui em direção a posições mais seguras. Pode ser que ainda tenham lugares aqui que os russos nem tomaram ainda, mas os ucranianos já abandonaram.
Então a situação nova é essa, né? Dá para ver aqui melhor nesse outro mapa aqui, ó, mostrando que existem dois grandes bastiões de controle ucraniano ainda. Um é a fábrica de coque, os ucranianos ainda dominam a fábrica de coque, e o outro é o quarteirão 9, que eles chamam, o distrito 9, né? Quarteirão 9, aqui, que é essa parte aqui, que é uma parte mais alta de Avdiivka. Aqui no mapa você consegue enxergar justamente essa área com prédios que tem aqui, tá vendo? É uma área mais fortificada, é uma área mais alta, então aqui é realmente o centro do controle ucraniano. Provavelmente os ucranianos estão mantendo esses dois bastiões aqui justamente para permitir a evacuação. A evacuação é complexa numa cidade grande como essa, né? Então eles estão mantendo isso daqui para garantir a evacuação de todo mundo. Aí tem duas possibilidades, a gente não sabe qual que os ucranianos vão fazer. Uma é eles tentarem cortar esse saliente russo aqui e manter essa linha defensiva nesse ponto por algum tempo, ou então eles vão realmente recuar, estão mantendo esses pontos aqui apenas temporariamente para permitir a evacuação dos ucranianos e com isso conseguir estabelecer uma nova linha defensiva um pouco mais atrás, né? Enfim, o resto da cidade já está todo sob controle dos russos, tirando esses dois pontos aqui, e a ideia provavelmente é justamente afastar, né, manter só durante o processo de evacuação, né? Já tem aí um monte de imagem de russo botando bandeirinha em alguns monumentos lá em Avdiivka. Muito triste isso, muito injusto. Essa perda de Avdiivka está na conta dos republicanos lá no Congresso americano. Muito triste isso. Bom, embora a maior parte do pessoal de Avdiivka tenha acontecido de acordo com o plano, no último estágio da operação, sob a pressão das forças inimigas, um número de soldados ucranianos foram capturados, disse o comandante da operação ali. Então, infelizmente, embora a maior parte da tropa tenha sido evacuada de acordo, alguns soldados ainda foram pegos lá pelos russos, infelizmente, né? Aqui tem um vídeo da retirada de Avdiivka, tem algumas cenas muito fortes aqui, eu não vou mostrar, soldado ferido, esse tipo de coisa, mas aqui está falando justamente, eles estavam no hospital de campanha, já na zona segura, na retaguarda, e, pois é, no final das contas, o que aconteceu ali foi justamente os russos com muito mais pessoal, muito mais armas, e os ucranianos com menor quantidade de armas, não tiveram alternativa que não fosse ceder, né? Mas é uma coisa temporária, certamente vai ser retomado mais dia, menos dia. E aqui está alguns vídeos que saíram de ontem de equipamento russo sendo destruído ali na região de Avdiivka. Tem também aqui o pessoal lá da Rússia se perguntando onde estão os soldados que foram mandados para lá. Vocês lembram do fenômeno do Triângulo das Bermudas de Avdiivka, né? Os russos reclamam muito que os soldados são designados para Avdiivka e logo em seguida ninguém mais ouve falar deles, desaparecem completamente, né? Pois é. Então tem aqui um monte de russos chorando dessa perda de soldados em Avdiivka. Esse foi o lado positivo. Os ucranianos mantiveram o fronte de Avdiivka, mantiveram a cidade de Avdiivka o tempo suficiente, enquanto estava sendo vantajoso para destruir tropas e equipamentos russos. No momento que começou a ficar arriscado para os próprios ucranianos, a saída correta é retroceder, não tem nada de errado nisso daí, né? Faz parte das condições operacionais que nós temos aqui. Bom, esse post aqui é um post curioso, né? Na verdade, eu vou começar com esse outro aqui, que eu acho que é mais interessante. Esse post aqui, um russo explica que, aparentemente, o que fez a diferença foi o bombardeio aéreo, né? Ou seja, os russos até aqui estavam com receio de chegar com aviões perto de Avdiivka, mas o que está acontecendo? Um dos problemas que a Ucrânia tem nesse momento é justamente a falta de defesas antiaéreas, né, de mísseis de defesas antiaéreas. Os mísseis que a Ucrânia tem encerram em março. Se até o final de março não receber um novo carregamento, a Ucrânia simplesmente não tem mais defesa antiaérea. É uma situação muito crítica. Vamos torcer para ou chegar a ajuda da Europa rapidamente ou os Estados Unidos conseguirem desembaraçar o nó lá e mandar esses mísseis para lá. E daí, com isso, a aviação russa está trabalhando com muita vantagem na linha de frente, com muita tranquilidade na linha de frente. E aí ele explica que foi isso. Olha só, porque aí eles bombardeando as posições ucranianas de noite, né, por mais que a precisão seja ruim, por mais que os ucranianos consigam se reajustar ali na região, mas no final das contas, com esse processo contínuo, acabou levando a um desgaste das posições defensivas dentro de Avdiivka. E aí, o que eles estão dizendo é justamente isso, né? Que foi isso que deu a vantagem para os russos, o bombardeio aéreo.
cara está falando aqui como uma coisa, quem imaginaria que isso funcionaria, né? Porque na verdade é uma coisa que sempre é tentado. Mas qual que é a questão aqui? Por que eles não faziam isso antes? Não faziam isso antes porque os ucranianos tinham defesa antiaérea, né? Tinham vários sistemas de defesa antiaérea, mesmo próximos da linha de frente, não tão bons contra o Patriot, mas sistemas que tinham mísseis e podiam derrubar aviões também, e com isso a aviação russa acabava não chegando tão perto assim, né? Então, o que está acontecendo, segundo eles estão dizendo, é isso. Daí mostra, mais uma vez, a necessidade de sistemas de defesa antiaéreo na linha de frente ucraniana. A ajuda ocidental seria muito importante nisso daí, né? Aqui, outro russo dá a versão dele sobre a Avdiivka e chega à mesma conclusão, que o que levou, o que fez diferença? Justamente os FABs, que são bombas lançadas de avião, né? É mais pela quantidade sobre a qualidade, ou seja, ele reclamou que as bombas não atingem os lugares corretos, mas como os russos fizeram muitos bombardeios, acabou sendo eficiente, né? A questão dos FPVs, sim, mas a gente não sabe se teve muito efeito. E também a questão da inteligência foi isso que fez a coisa. E ele aponta que, infelizmente, nós não demonstramos nenhuma genialidade militar. O que houve aqui foi força bruta mesmo, com muitas mortes e muitos equipamentos perdidos pelos russos no final das contas, né? A carta do Polé-Volant mostra aqui justamente a situação aqui no final, mas a gente já sabe que aqui o domínio ucraniano está aqui só na fábrica de coque e no quarteirão 9 aqui, e o resto todo já está entregue para os russos. Algumas coisas eles já ocuparam, outras coisas ainda não. O importante é justamente a preservação da vida dos soldados ucranianos, né? Só tem isso aqui hoje. Isso aqui é uma visão mais detalhada, mas nenhuma mudança significativa, né? Bom, além disso, houve uma operação curiosa no norte, ali em Belarus, né? Em que várias tropas especiais do exército de Belarus foram transportadas para perto da fronteira ucraniana, tá? Então isso aconteceu no dia 15 de fevereiro agora, e durante um período vários voos de helicóptero foram feitos transportando gente aqui de operações especiais aqui para uma região aqui próxima de Kiev, né? A gente não sabe se isso tem alguma intenção dos russos de fazer alguma coisa, mas enfim, fica anotado isso daí. Eu acho que o mais provável é não, tá? Ser só alguma operação maluca aqui de Belarus, né? Aqui, ó, nessa região aqui, ó, de Lechtivsk, essa cidadezinha aqui em Belarus, que as tropas especiais de Belarus foram colocadas, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala principalmente aqui sobre a retirada de Avdiivka, como é esperado, e também fala sobre a questão do Alexei Navalny, né, que foi o opositor ao Putin, que acabou morrendo na cadeia ali, né? Então, muito triste essa situação. Toda a mídia internacional repercutiu muito a morte do Navalny. Evidentemente é um absurdo, porque nesses casos o cara era um opositor ao Putin, né? Era um candidato de oposição, em momento algum ameaçou diretamente o Putin. Ao contrário, o que aconteceu ali foi justamente o fim da oposição, né? A destruição da oposição pelos russos. Um absurdo completo isso daí. E muitas críticas de vários líderes internacionais. Infelizmente, um que não criticou, é lógico, vocês adivinharam, o idiota corrupto do Lula, né? Evidentemente o Lula não criticou porque ele está fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro, então não faz diferença nenhuma no final das contas isso daqui para ele, né? Ele, ao contrário, ele acha muito bacana, acha que é isso daí mesmo, né? Não tem que ter oposição, não. Oposição é um negócio que atrapalha o governo. É impressionante como é que... E a mídia brasileira concorda com isso. A mídia brasileira acha mesmo que o governo não deveria ter oposição no Congresso, não deveria ter nada, deveria governar, afinal, foi eleito o Lula, então ele tem que poder fazer o que ele quiser. Esse pessoal realmente fala de democracia, mas não sabe do que está falando, né? Ontem também, no mesmo dia que morreu o Navalny, morreu o Dmitry Markov, que era um apoiador do Navalny e um fotógrafo muito famoso lá na Rússia, e foi preso justamente nos protestos contra a prisão do Navalny. E uma das fotos dele que ficou muito icônica é essa foto aqui, do Putin na parede e um guarda totalmente armado para ação de choque, coisa e tal, que estava mantendo ele na cadeia ali naquele momento, né? Ele conseguiu tirar essa foto e ficou muito famosa essa foto aqui. Enfim, morreu no mesmo dia do Navalny. Ou seja, o que está acontecendo lá na Rússia não é meramente um acidente, né? Um preso morrer, porque isso pode acontecer, infelizmente. É um caso absurdo de ação estatal no sentido da morte dessas pessoas, né? Enfim, aqui várias pessoas fizeram memoriais, botaram flores para o Navalny em vários pontos.
e a polícia da Rússia imediatamente está destruindo tudo, tirando tudo de lá, para não dar a impressão de que o Navalny tem apoio popular, né? É o grande medo deles lá. Não pode dizer que a oposição tem apoio popular, um absurdo isso, né? Enfim. E fizeram protestos também contra a morte do Navalny em vários lugares. Isso daqui foi São Petersburgo. No final das contas, muita gente acabou presa no final das contas. Tem mais aqui, vários casos aqui de pessoas sendo presas por protestar pela morte do Navalny na Rússia, né? Um absurdo. Você brasileiro começa a aprender como é que é, porque a gente está entrando num regime muito similar a esse agora de perseguição, de ditadura. Não pode falar o que você pensa, não pode dizer que é um absurdo oposição ser presa, não pode falar nada disso, porque no final das contas o ditador manda em tudo, o ditador faz o que ele quiser e ele sabe melhor do que você o que acontece, né? Enfim. Aqui, mais um caso aqui de um bispo da igreja evangélica que foi detido também, justamente porque estava colocando flores no memorial para o Navalny, né? O Tucker Carlson disse que a Rússia é mais livre que a América, né? Mas se você fizer protesto a favor de oposição, não pode não aqui, ó. Um bispo da igreja católica, da igreja ortodoxa russa, foi detido aqui, coisa e tal, ou seja, não é isso, não tem esse negócio de liberdade na Rússia, né? Bom, e só para lembrar vocês, muitas russetes por aí estão lançando o caso do Gonzalo Lira para tentar comparar com o Navalny, né, dizendo que o Gonzalo Lira morreu numa prisão ucraniana só porque ele criticou o Zelensky, né? Então eu acho que vale a pena a gente relembrar esse caso, para lembrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Gonzalo Lira foi preso 3 vezes pelos ucranianos, mas por crimes reais que ele cometeu. Ele estava dando informações sobre a presença de tropas ucranianas em Kharkiv, né? Gonzalo Lira, para quem não sabe, é esse cara aqui. Ele é um chileno naturalizado americano e que morava em Kharkiv, na Ucrânia, e era a favor da Rússia. E daí ele ficou durante todo o início da invasão dando informações para os russos sobre a presença de tropas ucranianas, o que evidentemente é um crime, né? E no final das contas ele foi preso por isso, depois foi solto. Mais adiante ele continuou fazendo isso, foi preso novamente e aí saiu em liberdade condicional. Então, ou seja, é muito diferente do caso do Navalny, que o Navalny não fez absolutamente nada, só fez oposição ao Putin e foi botado na cadeia. O Gonzalo Lira estava entregando a posição das tropas ucranianas, o que evidentemente é um crime em qualquer país em guerra, né? E as russetes falam, não, mas ele só estava criticando o Zelensky. Não estava. Ele criticava o Zelensky também, ele criticava a Ucrânia também. Achava que a Ucrânia devia ceder, deixar os russos tomarem conta e coisa e tal. Mas não foi por isso que ele foi preso. Ele foi preso porque ele entregou posições de tropas ucranianas para os russos, né? E aqui foi a última detenção. Essa foi a segunda vez que ele foi detido. Aí depois disso ele teve liberdade condicional, ele saiu de novo, ficou em prisão domiciliar. Só que aí ele tentou atravessar a fronteira para a Hungria, né? E aí, como vocês sabem, em qualquer país do mundo, uma pessoa que está em condicional, se tenta fugir do país, é presa de novo. E aí foi preso novamente pela 3ª vez nessa tentativa dele de sair do país. E daí, dessa vez, ele ficou durante um tempo grande e aí teve a informação de que ele teve pneumonia e acabou morrendo de pneumonia, mas ele teve acesso a médicos, teve acesso à coisa toda, o pai dele acompanhou o processo da doença todo. É lógico, o pai dele ficou do lado do filho, né? Reclamou que a Ucrânia matou o filho dele, não sei o que lá, mas a verdade é a seguinte, o Gonzalo Lira poderia estar em casa, ele de propósito tentou vazar a fronteira ucraniana e foi preso novamente, não tem jeito, né? Acabou forçando isso daí. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são casos totalmente diferentes, o cara foi liberado várias vezes. Você acha que o Putin iria liberar o Navalny? Mas de forma nenhuma, não liberou o Navalny nunca. Qual o crime do Navalny? Atos antidemocráticos, é igualzinho o Xandão. Xandão está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil, né? Atos antidemocráticos. Foi justamente os protestos que o Navalny fez quando ele voltou para a Rússia em 2019, se não me engano, quando ele voltou para a Rússia. Aí foi preso e daí acabou resultando na morte do Navalny. Muito triste isso daí. Bom, o Budanov fala que já sabe quem foi que tentou envenenar a mulher dele, né? Vocês sabem, a mulher do Budanov sofreu uma tentativa de envenenamento. Felizmente ela sobreviveu, mas ele já sabe quem é o culpado disso e vai fazer operações em breve quanto a isso. Não vejo a hora, né? O Zelensky, ele está em Munique falando sobre justamente sobre a questão de segurança, né, de
de paz. E ele mandou uma aqui, ó, por favor, não pergunte à Ucrânia quando que a guerra vai acabar. Pergunte a si mesmo por que Putin ainda é capaz de continuar fazendo essa guerra, né? Ou seja, é uma colocação bem interessante realmente. Ou seja, a questão toda das sanções tem que ser mais apertadas. A Rússia é um estado pária, tem que não conseguir fazer negócio com ninguém no mundo, né? Uma vergonha o Brasil ser um grande importador de diesel da Rússia. Realmente uma vergonha completa isso. Segundo Zelensky, ele falou nessa conferência também, que a única vantagem militar russa é a completa desvalorização da vida humana. O Putin mata quem ele quiser, né? Ou seja, enquanto os ucranianos têm toda uma preocupação de não colocar soldados em condições de risco, não perder muitas tropas e coisa e tal, o Putin não está nem aí para isso, né? E ele diz também que a Ucrânia vai surpreender a Rússia esse ano com sistemas de drone e guerra eletrônica. Nós começamos a desenvolver a produção de drones e esses são nossas tecnologias domésticas. Não é nada a ver com os Estados Unidos ou com a Europa, mas isso é um caminho paralelo enquanto nós esperamos pela ajuda dos nossos parceiros, né? E está aqui a coalizão de drones que foi lançada, um monte de drones para os ucranianos, é algo que está fazendo muita diferença, né? Infelizmente, não é capaz de mudar coisas como o caso de Avdiivka, mas conseguiu causar muitos danos nos russos ali, né? Bom, essa informação aqui eu estou dando só para reforçar para vocês, porque eu já falei sobre isso alguns vídeos atrás, né? Saiu na CNN agora, é o que eu falo para vocês. O que está acontecendo agora? Eu dou a notícia aqui antes, aí 2, 3 dias depois a notícia aparece na mídia tradicional, né? E aí o pessoal fica pedindo, pô, por que você não falou disso? Não, eu falei 2 dias atrás, né? A mídia tradicional é que demorou para falar do assunto, né? Como a gente já falou há 2 dias atrás, a Rússia está desenvolvendo uma arma espacial que pode destruir satélites e romper as comunicações globais, disse a CNN, citando as fontes lá com a inteligência americana, né? Como a gente explicou, é uma arma nuclear cujo objetivo é gerar um pulso eletromagnético no espaço e isso invalidaria muitos satélites em vários lugares ali. Então isso seria a arma que os russos estão desenvolvendo. Mas isso ainda está em fase experimental. Eles ainda não têm uma arma funcional disso daí. Essa informação, na verdade, não é nova. Isso já fazem 2 anos que os russos estão fazendo experimentos com isso. É verdade que tem feito experimentos cada vez mais avançados, vamos dizer assim, inclusive o lançamento de um protótipo no dia 9 de fevereiro, mas ainda é um experimento, ainda não tem essa capacidade, né? Agora, eu concordo que é um alerta que tem que ser feito para os americanos e para os europeus ficarem preparados para esse tipo de ação russa, né? Bom, além do Zelensky lá em Munique, também o Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores ucranianos, mais uma série de representantes da Ucrânia foram lá nos Estados Unidos para conversar com os deputados e senadores e outras pessoas sobre a ajuda à Ucrânia, né? Vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa aqui. E para terminar esse vídeo aqui com uma frase do Alexei Navalny, meus pêsames aí aos familiares, aos amigos dele. A única coisa necessária para o mal triunfar no mundo é que os homens de bem não façam nada, né? É uma frase que eu já ouvi de um monte de gente. Eu não sei se essa frase é originalmente dele não, mas é uma frase muito impactante e realmente é muito verdadeira, né? As pessoas que se omitem, as pessoas que acham que o problema não é com elas, as pessoas que acham que, não, vamos comprar diesel barato, aproveitar e comprar diesel barato nisso daí, essas pessoas é que estão levando o mal a triunfar no mundo. Esperamos que isso mude muito rapidamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.